Há 100 anos nascia na pequena cidade mineira de Pedro Leopoldo o médium mais famoso do Brasil, Chico Xavier. O Arquivo N vai homenagear com 2 programas especiais esse homem que para muitos foi um santo e para outros um grande enigma. O homem que psicografou centenas de livros e mensagens, que foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz e que deixou um grande legado de caridade e amor ao próximo. No programa de hoje, vamos falar sobre o desafio dos jornalistas que tentaram decifrar o enigma Chico Xavier. Em 1910, quando Chico nasceu, Pedro Leopoldo, que fica a menos de 100 quilômetros de Belo Horizonte, tinha cerca de 5.000 habitantes. Uma cidadezinha tranquila e bem interiorana, que de repente se tornou conhecida pela fama inesperada do médium Chico Xavier. Como é que eu vejo o Chico, resumindo bem rápido a trajetória dele? Menino pobre, mulato, filho de pais analfabetos, nascido no interior de Minas, que primeiro vira um escândalo nacional quando passa para o papel mensagens assinadas por espíritos, e que depois, com o tempo, depois de ser atacado, perseguido, ridicularizado, processado, ele se transforma num ídolo popular, num mito. E meu pai não concordava com as minhas informações sobre vozes que eu ouvia. E o sacerdote que me confessava, ele então me aconselhou a aceitar um emprego aos 10 anos de idade, para que meu pai, impressionado com o que eu dizia, não promovesse a minha entrada no sanatório. Eu aprendi desde muito cedo a venerar Nosso Senhor Jesus Cristo na fé que minha mãe me transmitiu desde os 2 anos de idade. Aprendi a considerar Jesus como sendo nosso Senhor e Mestre. O Chico ele tinha tanta fé que ele acreditava estar permanentemente acompanhado pelo guia espiritual dele, o Emmanuel, a quem ele sempre cita, e tinha tanta fé que ele foi capaz de abrir mão da paz, da privacidade, do dinheiro, né, para se dedicar à missão dele. A missão dele era difundir o espiritismo e a caridade no Brasil. Então, como jornalista, eu apostei nesse ponto de vista e, sem julgar, sem adjetivar, eu dei ao leitor a liberdade e a responsabilidade também de tirar suas próprias conclusões. É verdade? É mentira? É loucura? É fraude? Mão esquerda no rosto, enquanto a direita rabisca frases em pedaços de papel. Chico, eu te amo, eu te adoro, Chico. Nair Belo passou a admirar ainda mais o médium em 1977, depois de receber esta mensagem. Uma carta que, para ela, o filho ditou para o amigo em 10 parágrafos. Manuel Francisco Neto narra detalhes do acidente que lhe custou a vida e comenta histórias que nem a família se lembrava mais. As pessoas que são citadas na carta são pessoas que já tinham morrido há muitos anos e que meu marido, que era de Limeira, teve que ir lá em Limeira e perguntar para minha sogra, para a tia dele, quem eram aquelas pessoas, porque ele não lembrava, e elas confirmaram. Bom, eu decidi escrever a biografia por interesse jornalístico, na verdade. Eu fiz uma reportagem, isso há 15 anos, sobre uma peça espírita chamada Além da Vida, que era um fenômeno de bilheteria. Mais de 2 milhões de pessoas tinham assistido ao espetáculo. E quando eu estudei para fazer essa matéria, eu vi que o centro desse universo era Chico Xavier e vi também que não existia nenhuma biografia jornalística de Chico Xavier. E quem era Chico Xavier? Um homem que tinha escrito mais de 400 livros, vendido mais de 20 milhões de exemplares e doado toda a renda dos direitos autorais a instituições beneficentes. Porque ele dizia, os livros não me pertencem, eu não escrevi nada, eles, os espíritos, escreveram. Todos esses livros psicografados compõem hoje uma respeitável obra literária que já vendeu mais de 25 milhões de exemplares. Nosso Lar, por exemplo, que descreve como é a vida em outra dimensão, foi editado em vários idiomas. Só no Brasil, a tiragem de Nosso Lar já ultrapassou a marca de 1 milhão de livros vendidos. Francisco Cândido Xavier, segundo os espíritas, é o autor mais lido em toda a América Latina. O pesquisador baiano Clóvis Nunes, que se dedica ao estudo dos fenômenos paranormais,
é um profundo conhecedor das obras psicografadas por Chico Xavier. Porque ele produziu uma média de 6 livros por ano. E são livros que têm uma multiversidade de assuntos. Ele produziu romances, contos, ensaios, apólogos, crônicas, poesias, das mais generalizados estilos. Então, o que ocorre é que uma mente não poderia ter essa grande criação de multiversidade de conteúdo. Daqui a pouco, o fenômeno da psicografia. Voltamos já.